Fala nação rubro-negra. Pode parecer ficção, mas não é. A Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, está de olho no Flamengo. O interesse é real e faz parte de um novo movimento estratégico da empresa para conquistar o público global apaixonado por futebol, com foco especial na América Latina. A gigante do entretenimento estaria planejando uma nova série documental com escala internacional, nos moldes de produções como Sunderland Till We Die, Drive to Survive e All or Nothing, mas desta vez tendo o clube de regatas do Flamengo como protagonista. E sim, as conversas já teriam começado. A informação chegou por meio de fontes do mercado audiovisual e do marketing esportivo, ligadas a agências que já prestaram serviços à plataforma. Segundo esses profissionais, a ideia seria produzir um documentário seriado, dividido em episódios, acompanhando de forma íntima e cinematográfica o dia a dia do clube mais popular do Brasil, com foco nos bastidores, treinos, negociações, jogos decisivos e, claro, na paixão avassaladora da nação rubro-negra. Por que o Flamengo? Simples. A Netflix enxerga no clube um pacote completo de apelo narrativo. Marca forte, torcida apaixonada, ídolos históricos, conflitos internos, vitórias épicas, rivalidades quentes e um cenário político tão instigante quanto qualquer série dramática. A ideia é aproveitar essa matéria-prima rica e construir uma narrativa que vá além do futebol, transformando o Mengão num case de entretenimento global, a exemplo do que já aconteceu com clubes europeus e franquias norte-americanas. Fontes próximas à cúpula do clube não confirmam oficialmente a aproximação, mas admitem que há sondagens de players de mídia para projetos de conteúdo premium. Nos bastidores, há uma compreensão crescente dentro do Flamengo de que a marca precisa ser internacionalizada de forma mais sólida, e o audiovisual é um dos caminhos mais eficazes para isso. A Netflix, por sua vez, vem intensificando sua presença no esporte. Mesmo sem transmitir jogos ao vivo, a plataforma descobriu que séries documentais com alto valor de produção têm impacto profundo no engajamento do público e até no comportamento das torcidas. O fenômeno Drive to Survive, que explora os bastidores da Fórmula 1, elevou a audiência da categoria entre o público jovem dos Estados Unidos. E a série Full Swing, sobre o golfe, atraiu milhões para um esporte considerado de nicho. A aposta agora é no futebol latino. O projeto, caso avance, seria gravado ao longo de uma temporada inteira, com acesso exclusivo a treinamentos, reuniões de diretoria, departamento médico, concentração antes dos jogos, resenhas no vestiário, rotina de jogadores e até os bastidores de negociações e decisões do Conselho Deliberativo. E claro, a torcida seria protagonista, desde os rituais na arquibancada até as mobilizações nas redes sociais. O foco da Netflix seria mostrar o Flamengo por dentro, como ele é de verdade, com seus acertos e falhas, glórias e crises, tudo com a qualidade cinematográfica que o streaming exige. O clube ganharia visibilidade internacional, e a série seria distribuída para mais de 190 países. Imagine só, milhões de pessoas ao redor do mundo conhecendo a história de Zico, os bastidores do Maracanã, o peso de vestir o manto sagrado e o drama de disputar títulos com pressão diária. É claro que um projeto desse porte exige negociação delicada. O Flamengo teria que autorizar o acesso às áreas internas, definir limites de gravação, proteger informações estratégicas e ainda negociar os direitos de imagem dos jogadores e da marca. Mas fontes próximas à diretoria afirmam que, com o modelo certo, o clube não apenas aceitaria, como já estuda o retorno de mídia e financeiro que um projeto assim poderia gerar. E o que diz a torcida? A ideia de ver o Flamengo em uma produção internacional mexe com a imaginação dos rubro-negros. Muitos torcedores já pedem nas redes sociais uma série sobre o clube, nos moldes de All or Nothing, Manchester City. A possibilidade de acompanhar os bastidores reais do elenco, os treinos de ídolos, os momentos de tensão antes das finais, tudo isso com qualidade de cinema, é um sonho para qualquer apaixonado. Mas também existem resistências. Parte da torcida e de setores internos do clube teme a exposição exagerada. Afinal, abrir as portas pode gerar polêmicas, revelar conflitos, escancarar erros administrativos e até interferir na preparação da equipe. A série poderia virar um sucesso ou um tiro no pé, dependendo de como for conduzida. Ainda mais com o Flamengo sendo centro de debates políticos, disputas por SAF, contratações milionárias e pressão constante da mídia. O modelo de produção também seria decisivo. A Netflix costuma atuar em parceria com produtoras locais, garantindo identidade cultural e sensibilidade narrativa. A tendência é que o projeto, caso confirmado, envolva uma equipe brasileira de ponta, com acesso autorizado pelos departamentos jurídico,
de comunicação e de futebol do clube. Seria uma operação complexa, que exigiria meses de preparação, aprovação de roteiros e planos de gravação minuciosos. Mas a recompensa pode ser histórica. Com uma série documental bem produzida, o Flamengo poderia entrar em um novo patamar de reconhecimento mundial. Imagine um torcedor da Indonésia, da África do Sul ou da Califórnia assistindo a saga rubro-negra com trilha sonora marcante, imagens de drone sobre o Maracanã lotado e entrevistas emocionantes com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, e até jogadores como Júnior, Petovic ou Adriano Imperador. É nesse contexto que a possibilidade se torna mais do que curiosa. Ela se torna estratégica. Se a ideia de uma série documental sobre o Flamengo soa ousada, ela tem fundamento em cases que já transformaram clubes e esportes inteiros. O maior exemplo é o da Fórmula 1 com Drive to Survive. Antes da série, a F1 vivia uma crise de interesse em mercado-chave como os Estados Unidos. Depois, virou fenômeno pop. Pilotos antes pouco conhecidos se tornaram estrelas globais, como Daniel Ricciardo e Lando Norris. O grid ganhou uma nova geração de fãs. E tudo isso começou com acesso irrestrito, uma narrativa bem construída e uma estratégia de mídia pensada para engajar emocionalmente o espectador. Com clubes de futebol, o impacto também é mensurável. O Manchester City abriu seus bastidores em All or Nothing, da Amazon Prime, e colheu frutos de marketing internacional. Torcedores fora da Inglaterra passaram a acompanhar a equipe com mais afinco, entenderam a filosofia de Guardiola e viram a estrutura por trás dos resultados. O Arsenal repetiu a dose e até em momentos de crise, como a saída de Aubameyang ou os atritos com a torcida, a exposição gerou engajamento e identificação. No caso do Flamengo, o potencial é ainda maior. O clube já possui uma marca nacionalmente consolidada e, diferente de muitos times europeus, o componente emocional e cultural do torcedor rubro-negro é incomparável. A narrativa natural já é cinematográfica. São décadas de drama, vitórias improváveis, personagens intensos, resgates históricos e uma paixão que ultrapassa a lógica. O Flamengo não é apenas um clube. É um fenômeno cultural, político e social. Agora, imagine o que uma série da Netflix poderia mostrar em cada episódio. Um episódio sobre o Maracanã, por exemplo, poderia explorar a luta do clube pela administração do estádio, os jogos épicos que fizeram história, os bastidores de decisões judiciais, e o sentimento da torcida ao pisar ali pela primeira vez. Outro episódio poderia focar em Gabigol, desde sua chegada, a relação com a torcida, os momentos decisivos, as polêmicas e o jeito irreverente que virou símbolo de uma geração. A série também poderia retratar a relação entre o elenco e o técnico, os bastidores de grandes negociações, a pressão de disputar títulos com o país inteiro assistindo. As reuniões de cúpula antes de contratações estratégicas. Os conflitos internos no conselho. As articulações por patrocinadores. Tudo isso seria retratado com ritmo, trilha sonora, câmera próxima. O torcedor se sentiria dentro do vestiário, da sala de análise de desempenho, do túnel que leva ao gramado. E não podemos esquecer da nação rubro-negra, que seria a protagonista invisível da série. A paixão da torcida, os movimentos nas redes sociais, os protestos em momentos de crise, os rituais antes dos jogos, a forma como o Flamengo é parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Seria uma chance rara de retratar o futebol sob o ponto de vista de quem mais sofre e vibra, o torcedor. Mas para que isso tudo vire realidade, é preciso que o clube e a Netflix cheguem a um entendimento. E essa negociação não é simples. O clube precisará definir cláusulas de confidencialidade, prever mecanismos de edição e supervisão editorial, além de garantir que informações sensíveis, como estratégias de mercado ou decisões jurídicas, sejam preservadas. A gestão de imagem dos atletas também deve ser respeitada, principalmente em casos de lesões, questões pessoais ou momentos de instabilidade. Além disso, o projeto poderia gerar tensão entre setores do clube. Alguns conselheiros já se mostraram receosos com a ideia de expor os bastidores em tempo real. A cultura política da Gávea é complexa, e qualquer sinal de exposição exagerada pode virar munição em disputas internas. A diretoria precisará negociar não apenas com a Netflix, mas com o próprio clube, e isso exige habilidade. Ainda assim, existe entusiasmo. A diretoria do Flamengo enxerga o projeto como uma oportunidade de consolidar o clube como um produto global, algo alinhado ao que já vem sendo feito com internacionalização da marca, presença nas redes sociais estrangeiras, campanhas com patrocinadores internacionais e parcerias no exterior. Há, inclusive,
a possibilidade de usar a série como vitrine para reforçar negociações por novos patrocinadores globais. A nação, por sua vez, parece dividida. Parte da torcida apoia totalmente a ideia, acredita que isso daria ao Flamengo o reconhecimento internacional que merece, e vê a série como uma oportunidade de mostrar ao mundo o que é ser rubro-negro. Outros torcedores, mais céticos, temem que a exposição acabe atrapalhando o desempenho em campo, revele fragilidades e acabe transformando o clube em reality show. Essa tensão é compreensível. Mas vale lembrar que, em todos os clubes que participaram de documentários parecidos, a performance esportiva foi mantida, ou até melhorada. Isso porque o nível de exigência aumenta, o clube se organiza melhor, e os atletas, sabendo que estão sendo filmados, muitas vezes se dedicam com mais afinco. É uma vitrine, e ninguém quer ser o personagem que decepciona na tela. Outro ponto importante é o impacto junto às novas gerações. Jovens torcedores, principalmente fora do eixo Rio-SP, muitas vezes não acompanham todos os jogos do clube, mas consomem conteúdo digital de forma intensa. Uma série documental com narrativa envolvente pode fazer com que milhões de crianças e adolescentes passem a torcer pelo Flamengo, mesmo fora do Brasil. Essa fidelização precoce pode render frutos por décadas. Por fim, existe um componente emocional que não pode ser ignorado. Mostrar o Flamengo por dentro, com todas as suas contradições, grandezas, virtudes e defeitos, é uma forma de humanizar o clube, de aproximar o ídolo do torcedor, de fazer o público sentir que faz parte daquela história. E isso, no fim das contas, é o que toda grande produção busca: emocionar, engajar e marcar o espectador. O Flamengo ainda não confirmou a negociação oficialmente. Mas, como tudo no clube, a pressão popular pode acelerar decisões. Se a nação abraçar a ideia, se mostrar que quer, que assiste, que participa, o projeto tem grandes chances de sair do papel. E aí entra você, torcedor. Sim, você mesmo. Que canta, vibra, sofre e defende esse escudo todos os dias. Você assistiria uma série do Mengão na Netflix? Acha que o clube deve abrir suas portas para o mundo ver quem é o Flamengo por dentro? Ou acha que certos bastidores devem continuar sendo um território sagrado, fechado, só para quem veste o manto? A decisão está nas mãos da diretoria. Mas a pressão, como sempre, começa na arquibancada.